futebol social, né? Ele fica com as partes mais burocráticas, eu fico com a parte mais campo, né? Nós iniciamos o projeto em 2004. Vocês assistiram o filme? Os dois assistiram o filme ou não? Assistiu, Eric? Sim, sim, assisti o filme. A ideia justamente veio por conta do filme. Achei muito fantástico o filme. E eu vi a seleção brasileira. Falei, cara, é preciso saber quem é a seleção, o que ela já fez. Eu nunca ouvi falar, sabe? Então, tipo, o filme para mim foi um divisor de água, sabe? Pra conhecer esse esporte diferente, né? Então a gente começou. Eu me vi muito no filme na questão da seleção japonesa. Então a gente iniciou nosso projeto em 2004 com os vendedores da revista similar a Big Issue que vocês viram no filme, que é do Japão. Aqui no Brasil é a Ocas. Não sei se vocês já viram a revista Ocas. A Ocas é a Organização Civil de Ação Social. Antigamente era publicada mensalmente, vendida pela população de rua, pessoas em situação de risco, né? Vendida em pontos culturais São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente levava os vendedores para o Mundial. Então, quando eu recebi o convite em 2004, somente vendedores da revista que poderiam participar da seleção brasileira. Então, o nosso maior objetivo era resgate de autoestima. A gente não tinha a questão de campo, né? Sabíamos que eram pessoas que mal tinham feito alguma atividade física na sua vida e iam colocar a amarelinha para jogar um mundial. Então, no primeiro ano na Suécia, a gente foi com os vendedores e a gente teve um impacto, lógico que positivo, mas também muito negativo. Por quê? O negativo é que essas pessoas, naturalmente, elas são derrotadas, têm derrotas diariamente, né? Por estar na situação de morar na rua, morar em albergue. A gente levava os vendedores, eles não estavam morando na rua, mas tiveram passagem pela rua. A maioria deles já tinha seu dinheirinho para pagar pensão com a venda da revista, ou que alguns deles moravam em albergue. Então a gente tinha derrotas também dentro do campo diariamente, derrotas de placares elásticos, como vocês viram no Japão, né? E aí todo dia a gente tinha as discussões na questão de você é o culpado, e a pessoa nunca é culpada. Até mesmo a gente colocava a situação dele de estar na rua, estar no albergue, e a culpa nunca é dele. Sempre tem um terceiro por trás dessa situação dele estar na rua, né? E a gente continuou o projeto 2004, 2005, 2006 e 2007 com os vendedores da revista. Esse ano, nesses 4 anos, os vendedores eles poderiam participar de 2 mundiais para dar oportunidade para os outros vendedores. Aí em 2007 a gente conseguiu uma parceria com a Fundação Gol de Letra do Bebeto e do Jorginho, né, aí no Rio de Janeiro. Nós levamos 2 meninas do projeto aí do Rio para se juntar com os vendedores da revista, onde deu bastante sucesso em relação ao quê? Das meninas saberem jogar na situação, mesmo elas estando na situação de vulnerabilidade, elas sabiam jogar, né? Elas estavam no projeto, se dedicavam ao esporte, e a gente, nesse ano, foi eleita a melhor jogadora do mundo, a Michele, aí do Rio de Janeiro. E aí nós tivemos alguns problemas também com os vendedores, em relação de comprometimento, alguns deles só queriam viajar, não estava comprometido com a questão de time, questão de jogos, né? E a gente, eu e o Guilherme nos reunimos e começamos a pesquisar de onde estava vindo o problema dos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro, da onde surge a população de rua. Aí surge nas periferias, nas favelas, né? E foi aí que a gente teve a ideia de trabalhar com jovens em situação de risco de moradia, principalmente, que as favelas,
as grandes comunidades, cidades satélites. E aí a gente fundou o futebol social. Que o Mundial ela tem uma idade mínima, mas nunca tem a máxima. Né? Eu já levei jogadores em 2005, por exemplo, igual a seleção japonesa. O seu Augusto, que tinha 65 anos. E aí quando a gente mudou o nosso perfil de jovens de 16 a 20 anos, a gente começou a ter resultados também dentro de quadra, né? Aí foi a primeira vez que a gente ficou entre os 8. A partir daí a gente começou a conquistar resultados também dentro de quadra, mas nunca esquecendo também os resultados fora de quadra, nessa transformação do jovem, dele tá proliferando a ideia do que é o futebol social, que não é na formação do jogador, e sim na formação dos jovens, né? De mostrar para eles que eles têm capacidade, mesmo que seja um campeonato não tem uma dimensão de uma Copa do Mundo, né, como a gente vê, mas é um campeonato que tem uma dimensão, principalmente para nós que estamos disputando. E foi aí que a gente conseguiu conquistar resultados dentro de quadra. Né? Hoje o Brasil ele é tricampeão mundial, fomos vice-campeão em 2016, várias vezes terceiro colocado. Então, a partir daí, a gente sempre está entre os 8 que disputam a fase final do campeonato mundial. O campeonato, independente da quantidade de seleções, o primeiro colocado e o último colocado joga a mesma quantidade de jogos. Se tem 12 jogos para chegar na final, o último colocado também tem 12 jogos. E a premiação é todas iguais para todo mundo. Então a medalha do primeiro colocado é a mesma medalha do último colocado. E é bem legal assim que nesse decorrer desses anos a gente vai aprendendo que quando a gente joga com umas equipes teoricamente mais fracas tecnicamente, a gente, como eu já tive do outro lado, nós sabemos a dificuldade que é lidar com uma derrota elástica. Então, geralmente, quando a gente joga com os vendedores das revistas aí pelo mundo, a gente faz nossa. Logicamente que a gente entra para ganhar, mas a gente não faz goleadas, né? Por exemplo, tem time aí que ganha de 25-0, 30-0, e sendo 2 tempos de 7 minutos. Então, a gente faz o gol necessário para ter uma vitória e deixa, sem ser muito explícito, mas deixa a galera fazer gol, eles se sentirem felizes também. Então, o grande objetivo do Mundial é essa grande transformação, que todos tenham a segunda oportunidade para tentar recuperar a sua vida novamente. Você falou sobre essa parada de deixar o outro fazer um gol, que isso anima muito, né, o outro lado. E a gente vê isso no filme, né? O Japão tá sendo massacrado e eles fazem o gol e, tipo, aquilo ali é o sonho dele, é a mágica deles, né? Então isso é bem legal que você falou, porque isso foi retratado no filme também. Né? Sim, e é engraçado que assim, logo que eu cheguei, eu fui atleta profissional, eu estava voltando de um trabalho que eu estava realizando na Coreia do Sul, né? E eu não tinha essa ideia do que era morador de rua. Eu sou do interior de São Paulo, e aqui é difícil ter morador de rua. Hoje tem muito mais, mas na época não tinha tantos. Então, o que eu pensava de morador de rua? Ex-dependentes químicos, ex-regressos, pessoas maltrapilhas, e aí você encontra pessoas. Existe também essa galera, mas também existe pessoas do bem que quer vencer na vida por umas circunstâncias, tiveram essa derrota grande que foram morar na rua. Então, como a gente lidava com derrotas, eles lidam com derrotas e tá nessa situação todos os anos, todos os dias, então nada mais justo que chegando lá eles ficarem contentes de fazer gol. E tinha vezes que a gente ganhava tipo de 5-2, 5-3, 6-3. Eles ficam muito mais felizes com os gols feitos em cima do Brasil do que a própria nossa vitória, né? Então é um lance muito bacana.
No caso, você teve esse convite para ser técnico lá em 2004, né? Sim, sim. E foi na Coreia também, não foi? Não, eu tinha acabado de voltar do Brasil, né? Pro Brasil, que eu estava trabalhando num colégio na Coreia. E aí o Guilherme convidou se eu queria treinar os vendedores da revista. Eu topei o desafio. A gente treinava debaixo de um viaduto do Brás. Depois, se quiser, enviou umas fotos. A gente não tinha bola, eles não tinham tênis, não tinha material esportivo. E eu tentava fazer uns treinos técnicos e táticos. E a bola nunca estava com eles, sempre estava distante deles, porque eles nunca tinham feito futebol. A partir daí, que quando eu percebi isso, eu falei, uma coisa eu vou ter que melhorar, é o condicionamento físico deles. Então a gente trabalhava nessa questão do condicionamento físico, nada forçado, porque de repente a gente também não sabia se, se eles tinham tomado um café da manhã, se eles teriam uma alimentação, logicamente não adequada para aquilo, mas uma alimentação que sustentasse o dia dele, né? Então a gente treinava, fazia um trabalho mais correlativo e tal, para eles chegarem no Mundial, pelo menos aguentaria correr. É que eu pergunto sobre a questão da Coreia, que então você não foi exatamente lá na Coreia, você vindo da Coreia. E Sim, aí, sim, isso foi em 2004. Agora, 20 anos 2004. depois, tem a edição que vai ser na Coreia de novo. O que passa na Exatamente, sua é. cabeça desses 20 anos? E agora, hoje, como você aceitando na época, hoje você volta ao país como tricampeão. E não só pela questão de ser tricampeão, porque você acabou de deixar bem claro que o importante no campeonato não é as glórias, tanto para técnico como para o jogador, e sim a segunda chance, mas do você ter aceitado participar desse projeto e você ver ele se desenvolvendo de forma pessoal ali, você fisicamente ali se entregando ao projeto e poder voltar a esse país que teve esse começo no E projeto. Então, talvez sendo técnico há mais tempo na frente de qualquer seleção, viu? Também, sim, também. sim. Então, a gente carrega esse cargo aí há um bom tempo e, assim, a grande ideia que nós temos é que eu passe o bastão, fique por trás, que alguns jovens aí que queiram entrar nesse meio, né, do esporte, a gente vai ficando velho, idoso também, então dar oportunidade para eles também, nada mais justo. O ano passado já foi um garoto que já teve presente com a gente em 2009 na Itália, junto comigo, ele participou da, dos torneios que a gente realiza, participou da preparação final, antes de viajar, e participou do Mundial. Então a grande ideia é passar esse bastão, né, porque fazem 20 anos, a gente teve a pandemia, né, que nós ficamos, acho que 20, 21, 22 sem Mundial, mas depois acho que são o 18º campeonato, agora vai ser o 19º, que eu estou à frente. Então, assim, e todos os países que eu já fui viajar, assim, eu sempre tive a vontade de voltar para a Coreia, né? Foi o primeiro país que eu tive a oportunidade de conhecer fora do Brasil, saindo do Brasil, né? E o que me deixa triste é que antigamente, nessa época que eu fui, tinha internet, mas era uma internet totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Uma internet de escada, não tinha, não tinha as redes sociais ainda, então eu perdi totalmente o contato da galera que eu treinava. Então, se eu pegar os jovens que eu treinava lá de 13, 14, 15 anos, hoje eles já estão com 35, 33 anos, né? Então, a grande maioria deve ser pai de família. Mas eu entrei em contato com um coreano que participou ano passado do Mundial em Sacramento, e eu somente com foto ele descobriu o colégio que eu dava aula, e ele vai entrar em contato e ver se consegue chamar algum jovem para estar presente em Seul, né? Então se eu conseguir, vai ser uma alegria imensa de eu revê-los, né? Depois de 20 anos e juntamente com representando o Brasil no Mundial. Legal, uma baita história que muita gente não conhece, né? Espero que saia logo um filme desse do Brasil, né? Pô, a Netflix já podia fazer aí, Então, seleção cara, brasileira tricampeã, né?
Eu acho assim, como eu falei para vocês, a gente foi, para vocês não, ontem eu falei para o pessoal, o Brasil é protagonista do Mundial. Nós fomos sedes no Rio de Janeiro em 2010, nós fomos campeões no Rio, tanto masculino como feminino. Depois, nós fomos campeões em 2013 com uma história fantástica, que só essa história de 2013 daria um filme. Em 2017, o Brasil foi campeão com uma seleção mista, que ninguém foi campeão com uma seleção mista, o Brasil foi. E todo ano a gente está chegando nas cabeças nessa questão das primeiras colocações, né? E lógico que o nosso projeto por trás também faz as coisas acontecerem pelo Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2013, nós estávamos com a seleção masculina e feminina formada, o Mundial na Polônia. 2 anos anteriores, não, um ano anterior, 2 anos anteriores, a gente tinha um patrocínio da Eletrobras, e em 2013, tudo certo, a Eletrobras ia nos apoiar, e chegaram aos 44, cortaram nosso patrocínio. Então, a gente não tinha dinheiro para viajar, seleções já montadas, não poderia tirar o passaporte dos jovens para não dar esperança, né? E foi nesse momento que eu e o Guilherme nós resolvemos fazer um empréstimo para representar o Brasil. Tipo, na sexta-feira a gente viajou no sábado, o Mundial começou no domingo. Então a gente reuniu apenas 4 jovens, né? A seleção é composta com 8. A gente abortou a seleção feminina. O nosso goleiro que a gente tinha selecionado não tinha passaporte, a gente teve que selecionar outro garoto, que é da Rocinha. Então foi 2 garotos do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo, sem treino. Eles sabiam jogar porque tinham participado do Nacional, mas estavam sem treino, sem se conhecerem, né? Se encontrando no aeroporto de Guarulhos. Dei o material para eles, que era uma sobra do material que a gente tinha. A gente tinha da Nike, né? Nós não tínhamos a camisa do amarela e nem a azul tradicional. Nós fomos com uma camisa azul escura e uma camisa branca. E chegando lá, todo mundo triste, né? Que o Brasil não iria participar do Mundial. Geralmente, quando a gente chega no aeroporto, tem os guias que nos acompanham até o hotel, o alojamento, geralmente a universidade que a gente fica alojado nesse período. Eles falando para mim depois que a hora que ele viu o Brasil, 4 pessoas e comigo 5, começou a dar risada. Falaram, onde já se viu o Brasil? E a maior preocupação nossa era o quê? Era frustrar a viagem desses garotos. Como era a única oportunidade deles disputar um Mundial, e sem reserva, sem treinar, sem se conhecerem, a nossa preocupação era essa. Mas eu conversei bastante com eles, e na primeira fase do Mundial, a gente pega seleções, por exemplo, como o Japão. Então, era o momento da gente se conhecer, o momento da gente treinar. Então, é o que eu falei para você, a gente fazia 2, 3, 4, 5 gols, o Japão ia lá, fazia 1, 2, 3, a gente administrava a vitória e treinava, né, e descansava. Porque são 2 tempos de 7 minutos, as coisas são muito rápidas. E aí a gente foi evoluindo no torneio, né? Sem reserva, sem nada, a gente saiu em primeiro lugar da primeira fase. Aí a segunda fase, os 3 primeiros colocados vão para um lado, os 3 últimos vão para o outro. Aí vai formando novamente grupos de 6, né? Aí desses grupos de 6, tinha 2 primeiros colocados, 2 segundos colocados, 2 terceiros, né? De cada grupo. Aí desse grupo aí saiu os 2 primeiros lugares, que ficariam 8, vai ser 4 grupos de 6, aí ficaria os 8 melhores classificados. Aí você começa a pegar seleções teoricamente mais fortes, né? Com um perfil igual ao nosso do Brasil com jovens. Aí nós saímos também em primeiro lugar, ficamos entre os 8 melhores do mundo. Aí eu falei, cara, eu acho que nosso objetivo já foi alcançado, né? Aí de cara pegamos Portugal.
Portugal com Benfica por trás, Federação Portuguesa por trás, um mês treinando antes do Mundial, uma estrutura fantástica. Tava 4-0 para eles no primeiro tempo, a gente virou o jogo 6-4. Aí já estava entre os 4 melhores do mundo. Falei, cara, isso é uma vitória gigantesca para nós. Pegamos o atual campeão mundial, o Chile, que tinha nos eliminado no México um ano anterior, nos pênaltis. Foi campeão, a gente ficou em terceiro. Cara, nós atropelamos o Chile, ganhamos dos caras de 6-0. Aí nós estávamos para a final contra o México. O México, para vocês terem uma ideia, é um projeto similar, igual ao nosso, porém tem um O México é patrocínio. potência, né? Na Então, modalidade. eles têm um patrocínio da Telmex, que é da Claro, né, do Carlos Slim. E eles têm um projeto fantástico, muito similar igual ao nosso, porém com dinheiro que eles conseguem abranger o território mexicano, com uma estrutura fantástica. Aí pegamos eles na final. Então na final tava eu e 4 jogadores, e o time do México, eles levam preparador de goleiro, preparador físico, fisiologista, nutricionista. É como uma seleção principal mesmo. E fora convidados. Então, para você ter uma ideia, entre seleção feminina, masculina, convidados e comissão técnica, eles estavam aproximadamente em 40 pessoas. E a gente apenas em 5. Aí a gente, no jogo, nós estávamos ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Eles empataram, no segundo tempo foi para os pênaltis. E o pênalti é alternado, né? Você coloca a bola no centro do campo, vai conduzindo. A única coisa que você não pode fazer é parar a bola e voltar para trás e invadir a área. Aí o primeiro jogador deles bate, dá no ombro do nosso goleiro, dá na trave, e a gente bate, é campeão. Então, assim, nós fomos campeões com 4 jogadores, sem treinamento, sem nada. Foi uma história bem bacana essa aí de superação. Aí alguns jogadores nessa seleção, o Darlan, que é do Rio de Janeiro, ele chegou a jogar na base do Flamengo, entrou alguns jogos no Campeonato Carioca, no time principal. O Vinícius, que era goleiro, ele joga futsal hoje pelo Grêmio de Porto Alegre, e os 2 garotos de São Paulo não jogam mais futebol, eles estão trabalhando. Mas foi bem bacana, uma história de superação assim, incrível, e que depois a gente começou a pagar o empréstimo, né, que nós temos 36 parcelas de R$ 974. Eu queria entender, Pupo, como funciona essa questão de de uma montagem de uma seleção brasileira e até a gente chegar numa Copa do Mundo. E, por exemplo, um entendimento que a gente tem vendo o filme também é que os jogadores jogam uma edição e provavelmente não vão jogar uma segunda, porque a ideia é eles terem uma realocação social e ir buscar um trabalho, ou sei lá, se ele for jovem, ele ir para um clube, vocês ajudarem ele a dar uma oportunidade para um clube. Como funciona essa captação de atletas? Porque você disse que tem a galera que vende as revistas, mas deve ter muitos. Como selecionar eles? Tem uma peneira? Queria que você falasse também, você já falou um pouco, mas entrasse mais no mérito, em questão de investimento. Se o México tem um investimento tão forte, o que falta para o Brasil ter esse investimento? Tinha um da Eletrobras, aí caiu. Falta uma estrutura para o futebol social brasileiro ter isso, sabe? Tipo, um apoio do governo, um apoio de uma prefeitura de São Paulo, do Rio, sei lá, um deputado, um vereador abraçar esse projeto, entender, e o quanto esse filme pode abrir portas para você. Tá, vamos lá. Antigamente, até 2007, que eu falei para vocês, a gente dava oportunidade para os vendedores. A partir de 2008, quando fundamos o futebol social, nós dava nome de seletiva, mas como seletiva existe um objetivo de você selecionar, a gente colocou o nome de torneio, independente de se você for selecionado, você participou do torneio, né? Não aquela seletiva, o objetivo é ser selecionado, né? Então, nesse período, a gente mudou vários formatos, né? Os últimos que aconteceram, a gente realiza eventos no Rio, São Paulo, Brasília, Belém, Maranhão, Ceará. Então, desses eventos que a gente realiza, o torneio, o futebol social, a gente seleciona alguns jovens
E esses jovens vêm para o nacional, né? Então, para você ter ideia, o último nacional que a gente realizou no final de 2022, né? 22, no final de 2022, 88 jovens de todos esses torneios. Então a gente fez São Paulo. Em São Paulo, como a gente está mais próximo, a gente divide capital, litoral, interior, Maranhão, Belém, Ceará, Brasília, Rio de Janeiro. Desse aí a gente trouxe 88 jovens para o nosso nacional. Esse nacional e o torneio de 2022, a gente conseguiu a lei de incentivo, né? O circuito pela Sul-Americana e o nacional pela Nubank. A gente reuniu todos esses garotos, alojou com alimentação, com passagem aérea de volta, com toda a estrutura que, que podíamos dar, a gente deu para eles, uma alimentação muito bacana. Aí, desses 88, a gente pré-seleciona alguns jovens, 16, 20, desse a gente tira a seleção. Então, qual que é a ideia nossa? Tem 8 estados, pelo menos a gente vai pegar um de cada estado, se repetir, não pode pegar do mesmo time, né, para dar oportunidade para os jovens. Então a gente faz essa mescla, tenta fazer realmente uma seleção brasileira. Esse ano, o formato nosso vai ser um pouquinho diferente. A gente vai reduzir o número de jogadores. Nós denominamos o nome, não é mais nacional, vai chamar um Camp Futebol Social, onde a gente vai. Posso continuar, Jana? Pode, é porque ele falou que a internet caiu e tá voltando já. Tá. Continua? Não, pode continuar, porque aí depois é só fazer a edição. Tá. E aí agora a nossa ideia no camp é a gente reunir menos jogadores, porém com mais dias, né? E também ter o futebol, não somente o futebol, mas ter música, ter dança, ter arte, ter várias coisas que englobe esses jovens. Então, a ideia é fazer de 4 a 5 dias, né? Esse camp, e desse camp a gente já pode divulgar os jogadores que vão participar do Mundial. Esse ano que passou, a gente tivemos no Ceará, Brasília, Rio, São Paulo. O que nós não fomos nesse último que eu falei foi Maranhão. Então a gente tem esses jovens já, alguns já selecionados que a gente participou, a gente chama eles para cá com toda a despesa paga por nós. Hoje nós temos um patrocinador que nos ajuda nas questões de passagem aérea, né? Na última fase do Mundial, que é a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. E hoje também, o Futebol Social tem uma parceria com a Rexona. A Rexona criou um programa chamado Rexona Quebrando Barreiras, onde existe vários módulos, né, de métodos de treinamento, onde tem um assunto importante, que é trabalhado, como igualdade de gênero, raça, racismo, doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse curso, a Rexona nos dá um apoio financeiro para a gente conquistar mais líderes, mais treinadores, pode ser qualquer pessoa que pode fazer esse curso. E eles, além do, por exemplo, a gente conseguiu, por exemplo, no Ceará, nós fomos lá no Cariri, fizemos o evento. Cada participante pode participar do nosso circuito. Nós entregamos como presente bolas, coletes, cones para eles usarem no dia a dia do trabalho deles, né? Então, desse evento, a gente pega alguns jovens que traz para cá. Então, a Rexona nos ajuda com uma questão financeira que nos auxilia nessa questão. A gente junta o útil ao agradável, realiza o evento, ajuda os projetos e a gente tem um número que a gente necessita de formação de líderes da Rexona. E aí, no caso, você comentando sobre os patrocínios, também tem a parte
do ser humano, né? Que o técnico, de um modo geral, seja em qualquer modalidade que for, ele é um pouco de RH, um pouco de psicólogo ali para, às vezes até uma espécie de pai, né? Na situação. Você até comentou em algumas entrevistas sobre esse laço que é criado entre vocês. E como é que você pode abordar a questão mental mesmo, saúde mental, o bem-estar emocional dos jogadores no processo de treinamento, você falou do camping também, para ter esse bom ambiente ali e ter uma melhor performance possível também nas competições? Assim, nós temos dificuldade nessa questão de ter profissionais junto conosco, né? Então, de repente, a gente tem que ter várias vertentes nessa questão de ser o psicólogo, seu pai, né, seu amigo. No início é muito difícil porque muitos jovens deslumbram ainda, sonham ainda em ser um atleta profissional, né? Se a gente pegar jovens aí de 17, 18 até 20 anos, eles querem ser um atleta profissional. E esse trabalho não é nosso do futebol social. O futebol social é dar essa segunda oportunidade, mostrar para eles que eles são capazes. Então, assim, é muito difícil a gente lidar com um sonho que, de repente, pode ser frustrado no meio do caminho, no meio do processo, né? Eu não posso chegar e falar para ele, você tem 19 anos, você não pode ser atleta profissional, né? Então, o que falta para a gente são parceiros que ele não pode ser o atleta profissional, mas ele pode ser o treinador, pode ser o preparador físico, pode ser o nutricionista, pode ser o psicólogo da seleção, não sendo jogador, mas estando junto conosco, trabalhando dentro do esporte, dentro do futebol. Então, esse é o grande sonho nessa, nosso, de ter um parceiro que nos auxilia nessa questão profissional, né? Concurso profissionalizante, até mesmo bolsas de faculdade, para a gente auxiliar esses garotos também nesse caminho que nós sabemos que o caminho do futebol, se você já não estiver engajado aí com 16, 17 anos, estiver no meio, se torna muito difícil. Acontece, lógico, principalmente na questão do futsal, acontece bastante. A gente tem atletas profissionais que jogam futsal, que tiveram a passagem do futebol social, tem atletas também que tiveram a passagem conosco, que jogam em futebol de campo. As meninas, muitas meninas do nosso projeto, de um projeto aí do Rio de Janeiro chamado Time Chicago, foram para os Estados Unidos, ganharam bolsa para jogar pela universidade. Então, tem vários vertentes aí que o projeto pode estar ajudando. A gente necessita de parceiros que acreditem na gente, né? Então, quando a gente forma a seleção, a minha preocupação cara, nós temos que tirar o foco que a gente vai colocar a camisa do Brasil no Mundial de Futebol, porque, querendo ou não, eles são cobrados em relação a resultado, né? Vai lá, vai ter que ganhar. Não, cara, a gente vai lá participar, ganhar é consequência de todo o processo que a gente pode acontecer durante o evento. A gente pode ir com uma seleção muito forte, chegar lá no engrena, pode ir com uma seleção teoricamente mais fraca, mas chegar lá em prosa. Então, existem vários fatores, né, que pode dar certo, pode dar errado. Então, a gente tem que tirar essa responsabilidade desses jovens. A ideia é ir lá, vai, se divirta, brinca, é uma oportunidade que vocês estão tendo na vida, então aproveitem, né? Então, durante o treinamento, você falou, eu tenho que se tornar um psicólogo, eu não posso cobrar muito, eu não posso ser muito duro. Em alguns anos eu fui muito ríspido, muito agressivo na questão de cobrar resultado, né? Aí com o tempo a gente vai ganhando experiência, a gente vai adquirindo, sabe que uns atletas a gente pode gritar, outros não pode gritar. Geralmente, nos últimos anos, a gente está indo com uma seleção mista. A maneira que você trata com o menino é totalmente diferente que você trata com a menina. Ela tem aquele período de menstruação que, de repente, a gente tem que administrar.
Então é uma situação diferente, mas quando chega em quadra, é, elas jogam de igual para igual com os meninos, não arreia o pé. Ela fala, vamos jogar como se estivesse jogando com os meninos, não tira o pé não. Então é bem bacana essa questão de entrosamento. Já tivemos algumas situações, por exemplo, que a gente começou do interior, eu dou aula, e a maioria do período da seleção, eu não consigo sair daqui, a gente faz aqui na minha cidade. A gente concentra ou em hotel, ou em um sítio grande. Então, assim, eu já tive problemas de, de ficar num sítio, né, de não ter internet, eles dão um desespero neles, e ficar no hotel, cada um ficar no seu quarto, mal se falam durante esse período de treinamento. Então, a gente tem que saber administrar essa questão de não ser um individualismo, ser uma equipe coesa, que se conheça, que se respeitem, né? São jovens de comunidades deslocais totalmente diferentes, né? No ano passado, por exemplo, levei um garoto de Belém, quando ele viu o açaí que a gente toma aqui no Sudeste, falou, cara, vocês estão loucos, velho. Açaí a gente come com peixe, peixe farinha. Então tem essas diferenças culturais que é bacana, que eles têm que se conhecer, eles têm que falar isso daí, né? Então é bacana isso aí, é um negócio, um choque de cultura, tanto pra gente aqui, aí vocês imaginam eles saindo lá de Tomé Açu, que chamava a cidade de Belém, até chegar ao Sacramento, né? Então, é uma viagem que, se o jovem tem uma cabeça boa, ele pira, né? Ô, Pupo, o Brasil é tricampeão no masculino, é campeão no feminino. É campeão feminino. Então, é campeão no masculino e no feminino e teve sede no Brasil, né? E o Brasil foi campeão nos dois quando teve aqui no Brasil. E eu fui conhecer esse ano. Como que você vê esse impacto do Brasil ter 4 vezes campeão na recepção da mídia, do público? Porque a gente esperou ter uma Netflix fazendo um filme sobre a seleção da Inglaterra para um brasileiro, por exemplo, como eu, que ama futebol, conhecer o futebol social. Como que você vê que é o apoio da mídia? Existe algum apoio? Porque, por exemplo, pode ter tido quando vocês foram campeões, que eu nunca ouvi falar. Como que você vê esse apoio da mídia? E, e se agora, com esse filme, isso pode melhorar? Né? Você disse que talvez tenha alguns projetos para mostrar essa história. Eu mesmo, vendo o filme, acho que o filme ele é legal, mas ele podia explorar muito mais o lado humano de cada atleta, que tem cada individualidade assim, muito boa de explorar. Eu senti que aquilo ali poderia ser tranquilamente uma série de 8 episódios. E aí, pô, no Brasil, muito mais talvez do que do que a Inglaterra, porque o Brasil, a gente tem essa riqueza multicultural, a gente tem, assim, enfim, as histórias dos brasileiros talvez vendessem até melhor para o mundo. Como que você vê isso, esse apoio da mídia e esse possível investimento numa história do Brasil A nessas... gente, Eric, a gente tem um apoio não, a gente é lembrado antes e algumas vezes durante o Mundial. Quando tem os resultados positivos, quando é campeão, a gente também tem uma procura, mas eu vejo assim, vou dar um exemplo aqui que deve ser igual no Rio de Janeiro. Um programa da Band com o Neto aqui em São Paulo. O programa tem um exemplo, 1 hora, ele fala 45 minutos do Corinthians, 5 do Palmeiras, 5 do outro, 5 do outro. Ele fala do Corinthians porque vende, porque a população vai, a maior torcida é do Corinthians, eles vão assistir. Você acha que ele vai passar um projeto social vai vender para quem? Para poucas pessoas que gostam, né? Então a gente vê essa grande dificuldade e de a gente aparecer mais, ser mais forte. Por exemplo, o México, eu tenho certeza absoluta que eles podem falar dos times mexicanos, mas como o dono tem a TV Claro, essas coisas, duvido que eles não falam alguma coisa durante o programa do projeto deles. Falam. Então a gente precisaria do quê? Da mídia nos mostrando e automaticamente as coisas acontecem, como patrocínios, como né, conhecimento de outros jovens, de outros projetos. Então, se a mídia nos apoia com mais firmeza, eu tenho certeza que nosso projeto
vai crescer e muito, né? Nós hoje trabalhamos com lei de incentivo. O mais difícil é o quê? A gente fazer a captação, a gente tem 2 projetos aprovados, lei federal, porém a gente não conseguiu fazer a captação, que seria o circuito nacional e o nosso nacional, né? Que nós fizemos no ano passado. Ele está em vigor ainda, mas nós não conseguimos fazer essa captação. Nesse meio tempo a gente mudou o nosso formato, que em vez do nacional a gente vai fazer o camp, mas a nossa lei está lá aprovada, parada. E muitas vezes, por exemplo, a Nubank nos aprovou o projeto, mas acho que a Nubank nem está sabendo que a gente existe, porque ela tem um escritório específico para fazer captação dos projetos. Ela fala, gostei desse projeto. Ó, Nubank, a gente vai dar X para o futebol social. Ela nem sabe o que é futebol social. E a gente queria ter esse contato mais direto com os patrocinadores para mostrar para eles esses resultados que a gente tem durante, antes, durante e depois do Mundial, né? Então, acho que é importante esse contato diretamente com o patrocínio, para eles conhecerem realmente o que é o futebol social. Não é apenas um torneio de futebol, vai muito além das 4 linhas, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de saber uma mensagem que você gostaria de deixar para os jovens, porque todo esse impacto realmente ajuda na segunda chance, como a gente falou aqui muitas vezes. E o que você pode deixar de mensagem para os jovens nessa situação de vulnerabilidade, que sonham em seguir os passos dos jogadores, da sua equipe? Alguns conseguiram chegar num caminho de esporte, outros traçaram outro, mas é muito sobre essa segunda chance que é dada no esporte, no futebol social. Então, a mensagem que você poderia deixar para os jovens que vão acompanhar também esse material. A gente sempre fala que nós, o futebol social, não é um começo e nem é o fim, é um meio, né? Nesse meio de transformação. Então, que ele acredite nos seus sonhos, né? A gente trabalha com jovens nessa transição do adolescente para o adulto, né? Que não abandone os estudos, que o estudo é de mera importância para eles. Se eles fizerem uma faculdade, eles vão morrer com a faculdade. Se eles terminarem apenas o ensino médio, eles vão morrer. Isso ninguém vai tirar deles. Outras coisas podem ser tiradas, como carro, emprego, namorado. Mas isso é eternamente se dedicar aos estudos e focar no seu sonho, né? Nós sabemos que principalmente quando a gente lida com jovens aí das grandes comunidades do Rio de Janeiro, as oportunidades que eles têm dentro da comunidade, o prazer pode ser muito mais rápido, né? De fazer o avião, vender uma droga, e a nossa transformação, ela pode durar um pouquinho mais, porém, ela pode ser muito mais vitoriosa do que você está ali caminhando instantâneo. Você pode conseguir no momento, mas depois de 2, 3 dias, você pode, além de você perder tudo, você pode perder até a vida. Então, se dedicar principalmente aos estudos, acreditar no seu sonho. Maravilha, então agradecer pelo tempo, pelas respostas, pela experiência. Com certeza vamos estar na torcida. Tem um canal no YouTube da Romulus World Cup, então vamos acompanhar. Eu jogo sempre ao vivo, é bem bacana. Muito legal, a gente passa o link. É bem bacana, cara. É um esporte assim que é 2 tempos de 7 minutos. Existem algumas regras específicas. Não sei se vocês já leram ou viram. Jogam 3 jogadores na linha e o goleiro. Você pode atacar com o máximo 3 jogadores, né? Os 3 em quadra, aí você pode defender no máximo com 2. Então sempre o ataque está em vantagem com a defesa. E é onde tem bastante gols, não tem muitas jogadas de efeito, assim, de chapéu, caneta, é muito trabalho, muito com velocidade, passe, uma finalização. Então, assim, é um futebol diferente, que, por exemplo, um esporte espetacular consegue transmitir uma final de Copa do Mundo de olhos fechados, 20 minutos, ela consegue transmitir um jogo em 20 minutos, 14 minutos de bola corrida. Não é 45, que é apenas 20 minutos, 22 minutos de bola em jogo. Muito bacana e com certeza vai estar acompanhando, porque agora ajudou bastante a Netflix também divulgando isso. Tem o próprio canal. Então, a única coisa que eu acho que a Netflix, eu até comentei com o Guilherme, que eu acho que eles tinham que fazer, por exemplo, Netflix Brasil,
assim que acabar o final, ele colocou alguma coisa da gente assim, futebol social representa o Brasil na Homeless. Apenas isso, mais nada. Né? Por exemplo, eu vi a seleção de Portugal, a camisa dele com o Cais, né? Um projeto deles. Então, eu acho que... E alguns jogadores que participaram do Mundial foram convidados para fazer filme. A maioria do time africano jogadores que participaram da Homeless. O time de Portugal que participaram, o time do México participaram, o time dos Estados Unidos, só a atriz principal ali que não, mas o restante participaram. E nós não tivemos nem convite para levar algum jogador a representar o Brasil e sendo o protagonista do negócio, né, cara? Isso que deixou triste, mas enfim. Quem sabe a nossa matéria agora com essa entrevista não chegue até o pessoal para valorizar ainda mais o esporte. Só no finalzinho que passa alguns lances do Brasil, não sei se vocês viram a hora que acaba o filme, passa umas coisinhas bem curtinhas assim, né? Mas assim, é legal que, como você falou no início, o Michael Shane teve em 2019, para vocês terem uma ideia, para ser bem breve, no país de Gales, ele que bancou o Mundial. Eles não conseguiram patrocínio, Michael Shane foi lá e bancou o Mundial do bolso dele. Caraca. O mínimo que ele tinha que receber era uma camisa do Brasil, né? Que ele ficou bem feliz na rede social quando recebeu. A gente fez uma... Quando eu sabia disso aí, eu falei, cara, eu vou dar o melhor souvenir para ele que ele já ganhou na vida dele. E ele postou no Twitter dele, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Ele postou que ganhou uma camisa do Brasil que ele adorou. Então foi a única seleção que colocou o nome dele. Ele colocou lá, finalmente minhas habilidades foram reconhecidas pela seleção do Brasil. É bacana, né? Pô, mas muito obrigado. Eric, quer falar alguma coisa? Só agradecer pela... Eu tinha certeza que tinha uma boa história. Eu mandei mensagem para ele e falei, James, tem que entrevistar esse cara. Ele falou, como assim? Eu nem vi o filme. Eu falei, não, então vê o filme. Cara, você tem que entrevistar esse cara aqui. Porque é uma história muito incrível. E a partir de agora a gente vai cada vez mais contando mais histórias. Claro, vamos ficar mais próximos, sempre que a gente tiver alguma dúvida. Da onde é isso aí que vocês vão fazer? O que é? O Eric é de São Paulo, eu que sou do Rio. Você falou muitas vezes durante a conversa sobre o do Rio, mas ele é de São Paulo. Você é da onde, São Paulo? Eu sou da Zona Norte, do Tucuruvi. Tucuruvi, legal. A gente fazia nosso projeto no Brás ali, sabe? Debaixo do viaduto do Brás ali. Quando o James voltar aqui, eu vou levar ele lá no Brás para conhecer um pouco. Eu tô pra ver se em maio, talvez, eu já deva estar aí. Eu quero conhecer o Brás, que o pessoal fala muito do Brás, que tem muita roupa boa, o preço é bom, mas foi bom. E do Rio de Janeiro você é da onde, gente? Eu moro em Petrópolis. A gente teve, acho que não é próximo aí, mas acho que é em Niterói. Niterói, nasci em Niterói. Só nasci lá, nunca morei, mas nasci em Niterói. Niterói a gente tem parceiros aí também. Show de bola. Aí quem sabe nesse camp aí vocês vêm nos visitar aí. A ideia é a gente fazer esse camp em junho, né? 4 dias em junho. E qual é a cidade? São Roque. Não é tão longe, é pertinho. É 60 quilômetros aí de São Paulo, pertinho. E a gente faz esse camp aí, é bacana. Ano passado a gente fez o nosso torneio nacional em Mongaguá. Foi bem bacana. Pertinho também. Meu avô morava lá. Da hora. Não, a gente vai mantendo contato quando for ter algum evento. Qualquer dúvida aí, pode solicitar aí. Se eu não responder na hora que estou em aula, mas estou inteiramente à disposição. Tem não sei se vocês acharam na internet, uma galera que fez o TCC de artes visuais, chamado Crioula. Eles fizeram um projeto muito bacana no TCC em relação ao futebol social. Então, eles fizeram o processo dos torneios que a gente realizou, o nacional, treinamento e mundial. São 4 capítulos de 10 minutos, sai no YouTube. Caraca, legal. Vamos ver se eu acho, eu mando pro James, aí ele te envia. É bem bacana. Beleza. Eu não achei esse, mas eu achei uma pesquisa de 2014 do Fernando Crivola, se não me engano o nome, que fez sobre o futebol social também. Tem naquele site Cielo,
E aí tem muitas pesquisas científicas e aí comentando sobre o futebol social, achei bem legal. Ah, esse aí acho que eu não conheço, não. Vou Dá te pra mandar. colocar já. Eu vou passar aqui para você da Crioula, é bem bacana. Tá, beleza. E sobre collab, você faz collab na rede social? Porque a gente costuma postar também no Instagram. Sim, etc. lógico. Pode E aí botar a gente- do futebol social também, viu? Sim, eu vi as regras por lá, que você me comentou como é que funciona a partida de 7 minutos cada tempo, o jogador que tem que ficar o jogador na defesa sempre. Sim, Eu sim. vi tudo isso aí lá também. Show de bola. Mas beleza. Muito obrigado pelo tempo. Valeu, James. Boa Valeu, semana. Eric. A gente vai se falando. Valeu, um abraço. Abraço. Abração, tchau, tchau. Valeu.